Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo sobre cultura e mindset ágil aqui no canal do Flávio Faria. Hoje vamos falar sobre o oitavo princípio da agilidade. Antes de mais nada, peço para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, curtir, ativar o sininho de notificação. Quanto mais gente acessar o canal, maior a comunidade interagindo aqui conosco, mais conteúdo legal a gente gera, não só pelo vídeo, mas pelas interações, né? Então compartilha aí, ajuda o canal a crescer e ficar cada vez mais relevante. Se você quiser me contactar para sugerir novos vídeos, novas séries, ou trocar uma figurinha, tirar uma dúvida, aqui estão os meus contatos, né? Tem meu e-mail, tem meu contato no LinkedIn, aqui meu contato no YouTube, estou sempre à disposição. A ideia é a gente criar uma comunidade de aprendizado, de agilistas cada vez melhores, é isso aí. Vamos lá, né? Então o oitavo princípio da agilidade diz o seguinte: processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. Esse princípio ele é bem interessante porque ele traz vários conceitos dentro dele, tá? Quando a gente olha a questão de sustentabilidade, de ritmo constante, tem muita coisa legal aqui envolvida, né? Então, para a gente começar a entender essa questão de sustentabilidade, o primeiro ponto é o seguinte, né? A agilidade ela se pauta em entregas curtas para que essas entregas curtas tenham feedback rápido do cliente. Porém, se nós não tomarmos cuidado, as entregas curtas podem virar um inferno para as pessoas, né? Fica uma agenda super pesada, uma pressão muito grande por entrega. Então a gente precisa ter uma sustentabilidade, ou seja, a entrega é curta, mas ela tem que ser feita num ritmo saudável, tá? Portanto, a equipe ágil, né, aquele time que está desenvolvendo o produto, ele tem que trabalhar com o seu cliente, né, com o seu representante de negócio, criando expectativas realistas, né? Não vamos prometer mais do que a gente consegue entregar, porque é pior, a gente vai gerar uma pressão contra e a gente não vai conseguir entregar, né? É muito mais saudável você falar que não consegue entregar tudo do que você prometer entregar um monte de coisa num prazo e não cumprir. A frustração do cliente é pior, né? Porque uma vez que você prometeu, aí como que vai ficar a confiança na sua equipe se você não cumprir? Né? Então temos que ser realistas. De novo, não é para a gente ser displicente, entregar pouco, né? Ficar só ali, né, na maciota, mas a ideia é que a gente trabalhe, né, com expectativas realistas e consiga entregar o melhor dentro daquele prazo que foi combinado, tá? Por que isso? Porque a gente evita burnout, né? Então, cuidado para não estressar demais o time, né? Tem alguns métodos ágeis, como o XP, que diz nas 40 horas semanais, né, para a gente não fazer hora extra. E agilidade é isso, não é trabalhar mais no mesmo tempo, é conseguir entregar melhor no mesmo tempo, né? Então cuidado com isso, né, de não gerar um ritmo de que sobrecarrega a equipe, né, que você estressa o time, porque isso vai gerar burnout e depois vai gerar turnover, você vai começar a perder os colaboradores. Né? E quanto mais gente sair, pior fica, né? Vira uma bola de neve. Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com essas sobrecargas, tá? E aí a gente volta naquele ponto, né? E a gente fala de expectativa realista. Então, o time ele tem que se comprometer com algo realista. E uma vez que comprometeu, também tem que entregar, né? Então, sustentabilidade também tem a ver com isso, né? Você conseguir cumprir o que prometeu, porque daí você gera uma relação saudável de confiança, né? Você sustenta a relação entre time, entre gestor, entre negócio, entre cliente, tá? Então, muito cuidado também de não prometer mais do que você consegue, tá bom? Como gestores, sustentabilidade é você criar um ambiente psicologicamente saudável, né, para que as pessoas tenham autonomia, elas possam praticar a transparência, tenham comunicação sem medo de retaliação, sem medo de cultura de medo, né, de apontar dedo em vez de resolver problemas. Então você, como gestor, uma vez que empoderou aquele time para trabalhar com agilidade, você tem que dar uma sustentabilidade psicológica naquele time, né? Muito cuidado também, né, de falar, tá vendo, ó, falei que não ia funcionar, não. Você tem que sustentar as decisões e ajudar aquele time no que for possível como gestor, né? Outra coisa que envolve sustentabilidade é tratar dependências externas, né?
Então, o que isso significa? Que você deve evitar ter uma dependência externa. Aquele time, para ele ser sustentável, ele precisa ter toda a capacidade necessária para produzir aquela entrega, aquele produto, aquele serviço onde ele está inserido, fazendo uma inovação, fazendo uma evolução. Então, dependência externa quebra a sustentabilidade da sua equipe, porque você passa a ter tempo de espera, você quebra o ritmo da equipe, porque você está esperando outra pessoa fazer uma entrega para você, tá? Então, quando a gente fala também aqui no 8º princípio da agilidade, estamos falando já de multidisciplinaridade, ou seja, você tem um time com todas as disciplinas necessárias para conseguir realizar aquela entrega de produto ou serviço, tá? Então isso é muito importante, tá? Uma coisa que às vezes a gente confunde muito e é legal, mas não é a ideia, né, que ali principal do manifesto, que sustentabilidade tem a ver com relação com sociedade, com ecologia, né, TI verde. Isso é super importante? Mas você tem que primeiro tratar a sustentabilidade interna da sua empresa, dos seus times, né? Senão você não adianta de nada. Você fala, sou uma empresa verde e sua empresa está corroída por dentro, tá bom? Esse princípio também, né, ele diz que você precisa ter ritmo, tá? Por quê? Porque ritmo te traz previsibilidade, né? Como assim, Flávio? Se você tem um ritmo constante, né, a gente já vai explorar isso um pouquinho melhor, mas se você tem um ritmo constante, né, você sabe o quanto você produz num determinado espaço de tempo, isso permite te trazer previsibilidade. Ou seja, você tem uma unidade de tempo constante, né, a tal da cadência, né, que a gente fala aí também no Manifesto Ágil. Se você tem previsibilidade, você consegue ter sustentabilidade, porque daí você, já sabendo qual que é a sua taxa de entrega naquela unidade de tempo, naquele período de tempo constante, você consegue deixar um ritmo sustentável, né? Você não evita sobrecarregar. As sobrecargas, elas vão passar a ser por exceções, né? Por alguém que ficou doente, algum problema que surgiu de repente, mas não é a regra você ter a sobrecarga, né, e o burnout, tá bom? Explorando um pouquinho mais algumas coisas que a gente falou. Primeiro, multidisciplinaridade, né? O que é isso? Você tem todas as competências técnicas para fazer a entrega, a gente já falou disso, mas isso não é simplesmente, né, você ter um olhar simplista de, coloca um cara que especifica, um cara que constrói, um cara que testa, chama o cliente para validar e acabou. Não é isso, tá? A multidisciplinaridade, ela te garante, né, como você tem todas as competências técnicas, ela te garante ter fluxo contínuo. Né? Ou seja, você consegue desenvolver e entregar continuamente sem dependência. Então isso te traz maior vazão, maior velocidade, tá? Isso te otimiza as entregas. Mas quando a gente olha para cliente, né, no olhar de quem está ali na ponta consumindo o seu produto ou serviço, a multidisciplinaridade ela tem um aspecto mais importante do que só garantir as entregas, tá? É criar experiências memoráveis. Como assim, Flávio, criar experiências memoráveis? Multidisciplinaridade também diz respeito não só a aspectos técnicos, mas a aspectos humanos. Então, quando você monta uma equipe, que além dela ter uma diversidade técnica importante, ela também tem experiências, né? Você tem pessoas mais novas, com menos bagagem, pessoas com bastante bagagem, tá? Pessoas mais novas de empresa e mais antigas de empresa, pessoas com papéis diferentes, pessoas com gêneros diferentes, religiões, valores, princípios diferentes, tá? Quando você mistura tudo isso para desenvolver um produto novo para o seu cliente, a chance de você criar uma experiência diferenciada e memorável é muito maior, porque você está criando uma visão 360, né? Considerando várias vivências e visões de vida diferentes. Isso é muito rico numa ótica de gestão de produtos, de criação de valor para o seu cliente. Se você coloca um time que ele tem multidisciplinaridade técnica, mas todo mundo pensa igual, você não vai criar uma experiência diferenciada, né? Você vai criar uma experiência do jeito que todo mundo pensa igual. Então, quanto mais pessoas com cabeças diferentes, vivências, histórias de vida diferentes, melhor para gerar produtos, tá? Isso é muito importante. E outra questão é sobre o ritmo, né? Então, a gente falou de manter o ritmo sustentável e a nossa vida é baseada em ritmo, né? Quase tudo que a gente faz na vida, ela passa do preceito de que tem ritmo e tem cadência. Como assim?
Nossa vida ela é pautada em semanas, meses e anos, né? Dias, horas, minutos, segundos. É constante, uma semana sempre tem 7 dias, né? Você sempre tem 12 meses no ano, uma década sempre tem 10 anos. Então, o fato de você ter essa constância de tamanhos de tempo te gera o senso de ritmo. A gente consegue se programar na vida porque eu sei que durante a semana vai chegar o sábado e o domingo, ali tem um marco de pausa para muitas das pessoas, de descanso. Ou quem trabalha ali em ritmos diferentes, né, tem um descanso semanal, ele sabe que chegou aquele dia, ele marca o fim de uma contagem e começa outra. Então é muito mais fácil para a pessoa se programar para fazer as coisas, né? Se programa para fazer mercado, se programa para pagar uma conta de fatura de cartão de crédito, né, para você fazer a medição da luz, né? Ah, eu sei que minha fatura fecha dia tal, então eu consigo prorrogar uma compra para cair na próxima fatura. Tudo isso é possível, por quê? Porque tem ritmo, né? Tem uma frequência constante de tempo acontecendo, né? A música também é assim, né? A música tem ritmo, ela flui. O mundo tem as marés, e as marés elas têm tempo constante ali, as fases da lua. Então tudo isso é interessante, né? A vida ela roda em volta de ritmo, né? Com marcos de tempo constantes. O nosso coração bate de forma rítmica, né? Se ele não tem ritmo, a gente tem um problema, tá? Então, olhando para times que trabalham com agilidade, ter ritmo permite que você tenha um planejamento simples, sem muito esforço e erro. Por quê? Porque você tem uma unidade de tempo constante, né? E veja, isso parece muito óbvio, mas a gente não trabalha desse jeito, nós nos aculturamos a trabalhar de uma maneira diferente, tá? Agilidade vem e fala, não galera, é ritmo. Ritmo te traz sustentabilidade de entrega. Você sabe quanto você produz em uma semana, te traz uma facilidade de planejamento e previsibilidade muito maior, tá? Por exemplo, se você está andando num carro, tem o velocímetro, o ritmo dele é baseado em horas. Tá? Então, se você anda a 60 km por hora, significa que em uma hora você andou 60 km. É tão simples assim. Você consegue se planejar muito fácil, né? É a mesma coisa com projetos, com entregas de times ágeis. Você tem prazos em constância fixa, né? Ali, quando você fala de Scrum, que fala de 2 a 4 semanas, por exemplo, então convenciono trabalhar sempre em 2 semanas, você cria essa marca do seu ponteirinho. Então, se você sabe que sempre faz entrega de 2 em 2 semanas, você mede quanto você produz nessas 2 semanas, perfeito, você consegue dar previsibilidade, né? Você consegue olhar para o backlog do futuro e dar previsibilidade para o seu cliente, para o seu negócio, né? Olha que coisa legal e simples, não é doído. E aí a gente chega no ponto, né? Planejamento baseado em cronograma a gente fez durante muito tempo, mas ele não é natural, né? Na nossa vida é muito mais simples quando a coisa tem ritmo constante. Quando a gente tenta planejar coisas que não se encaixam nos ritmos, a gente gasta um esforço grande, a gente vai errar e vai ser doído mexer e alterar, né, para poder corrigir esse erro, né? Então, cronograma é quase que um exercício de futurologia. Por melhor que seja o seu time, por mais experiência que ele tenha, vai errar, né? Por quê? Porque você não está considerando essa questão de ritmo, né? De fluência. Então, trabalhe a ritmo. O ritmo te traz sustentabilidade de pressão no time, te traz sustentabilidade de ritmo de entrega, você consegue dar uma previsibilidade melhor para o seu cliente, ajuda todo mundo, tá? Por isso que a gente fala das iterações na agilidade, né? A sprint do Scrum, no Kanban tem a iteração também, e assim vai para todos os outros métodos, tá? E você, já trabalhou em algum lugar que essa questão de trabalhar com sustentabilidade de pessoas, de ritmo, de pressão, funcionou? Conta aí nos comentários, né? Vamos trocar ideia, convidar outras pessoas a discutirem também. Putz, Flávio, eu tive uma situação onde se eu tivesse isso, eu teria mudado minha vida. Conta aí também, vamos usar esse espaço do canal para fazer uma discussão sadia, né? Conta aí. E por hoje era isso, né? Falamos bastante sobre o 8º princípio da agilidade. Ele é super importante, ele nos traz reflexões aprofundadas, né? Ele é um dos que eu acho mais legais.
dentro do manifesto, porque ele tem muita coisa, muito conceito embarcado, né? Então é isso, eu agradeço o tempo de vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve, compartilha o vídeo, ativa a notificação para os próximos vídeos e nos vemos na nossa próxima interação aí no canal. Valeu!